Olá! Eu tô animadíssima, Doc, morrendo de saudade. Também. Eu estava aqui pensando, quando eu estava esperando você entrar, de quanto que a gente ficava torcendo para você atrasar um pouquinho um dia. A gente não sabia se torcia, ficava com medo, porque alguém ia ter que fazer a chamada do jornal, né? Tá, E então ficava assim. entra, né? E Era ameaça. todo mundo assim, será que a gente vai fazer hoje? A ameaça era essa, ameaça no ar o tempo inteiro. É verdade. Muitas saudades, Maria, muitas mesmo. Muita, 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 muita. Beijo para Elisa. Ela está aqui, está sempre aqui comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Maria, me conte uma coisa, Maria. Que história é essa de escrever um livro? Ô, Doc, você me conhece bem. Se eu tivesse me planejado para escrever livro, o livro não sairia. Eu falaria, como assim escrever livro? Não dá, já trabalho muito. Eu sempre arrumo algum problema. Mas eu fui fazer esse exercício literário que o Luciano tinha me proposto a mim, a minha enteada e a minha filha, para a gente escrever, fazer uma catarse literária. É uma coisa que os escritores fazem, baseado no método de uma escritora americana, para desbloquear a criatividade. Sabe? Quando um escritor quer escrever alguma coisa, em vez de pensar sobre escrever, o método é você, todo dia pela manhã, acordar e sair escrevendo o que vier pela cabeça. Sem fluxo de consciência, sem muito raciocinar. Sem tema definido, o que rolar, rolou. Tanto que quando eu comecei a escrever, aí um dia no meio da pandemia eu topei. Eu falei, Luciano, sabe de uma coisa? Eu acho que eu estou precisando de uma catarse qualquer. Ele já tinha proposto esse exercício antes, mas na pandemia eu fiquei assim com a cabeça meio cheia e eu queria esvaziar. E aí comecei, né? A minha filha já tinha começado, a minha enteada já tinha começado, aí eu comecei a escrever o que ia na minha cabeça. E era assim, para você ter uma ideia, nunca imaginei. Se eu imaginava que fosse o livro, eu ia escrever no computador, direitinho, já bem escrito. Não. Era uma confusão danada, não tinha parágrafo. Esse é o diário. Né? Que depois eu chamei de diário, porque eu vi que era uma coisa extremamente pessoal, com setinha. Uma zona sem fim. E só lá no meio do caminho, quando eu li uma crônica para uma amiga, um negócio que eu tinha escrito sobre João Baldo Ribeiro, ela falou, Mariazinha, né? Porque embora eu tenha 1,80 m, mamãe é Maria, eu sou Mariazinha. Ela falou, Mariazinha, mas que coisa interessante essa crônica. Será que isso aí não podia ajudar naquele livro que os editores pedem para você escrever? Que como eu virei prefaciadora dos livros dos amigos, sempre os editores falavam, não, você não vai escrever? Você não vai escrever? Isso eu ouvi várias vezes. Eu dizia, não. Aí aquilo ficou na minha cabeça, né, Doc? Aí eu cheguei para o Otávio Guedes, falei, Otávio, ele que tem muita experiência de editor-chefe, né, coisa editorial, falei, Otávio, escrevi umas coisas aí, mas eu mandei para ele cru, tipo, quase vergonha alheia, só porque eu mandaria para você, que você é meu amigo, mal escrito, tá entendendo? Falei, eu quero saber se é uma coisa ensimesmada, que não tem nada a ver com nada, que pode ser uma coisa meio sem noção nesses tempos de pandemia, porque eu acabava falando de mim. E aí ele leu e falou, Maria, não achei nada disso, acho que você demonstra... O livro não é sobre a pandemia, era sobre as coisas que passavam na minha cabeça. E a pandemia, às vezes, era pano de fundo. Mas aí eu tinha uma preocupação daquilo assim, poxa, gente morrendo, um negócio dramático, e eu e os meus pseudo-problemas. Aí ele leu e falou, não, Maria, isso não é verdade, não passa isso, né? E aí, quando o Otávio Guedes meio que deu um selo de jornalista, assim, amigo, que eu confio, eu falei, putz, aí eu comecei a passar para o computador, porque era mal escrito demais, Doc, uma coisa. Eu falei, meu Deus do céu. E meio com vergonha de reler as minhas coisas, se é que me entende. Reler aquelas coisas todas. Eu sabe que eu tenho essa encomenda de livro, já tem lá, sei lá, uns 15 anos. Nunca consegui, cara. E você tem muita coisa para escrever. Eu escrevi um livro com a Marisa, aquele livro que você viu de orientação para crianças em cima de poemas que ela escreveu. Foi o máximo que eu consegui até hoje. Mas legal. Porque eu entendo, porque você tem uma coisa pragmática, você tem negócio do médico, você já tem que fazer os comentários que você faz para a CBN, para a Globo Internacional, você é médico, é muita coisa. Aí você fala, bom, vou escrever um livro. Aí você tem que parar,
né? Ter uma organização que deu. Eu só lancei esse livro quando eu percebi que era um livro, já tinha meio caminho andado. Quando eu achei que pudesse ser um livro, eu já tinha escrito um absurdo de página, entendeu? Aí eu falei, já tem o livro. Mas é tipo isso, porque senão eu acho que eu não teria escrito, Doc. É. E me conta uma coisa, acho que muita gente quer saber, a gente aproveitar que você está aqui, é lógico que o livro é a estrela da história, porque afinal de contas não é todo dia que se faz isso na vida, né? Tem gente que faz um monte, né? Mas quando o primeiro sempre é uma coisa Nossa, nova. uma coisa incrível. Né? Máximo. Agora, muita gente quer saber dessa história, porque você vai soltando, quem te acompanha na Globo News há muito tempo, você vai soltando uma historinha aqui, uma historinha acolá, e aí vem historinha de Londres, vem historinha de Paris, aí vem uma historinha de como é que foi na bancada. Acho que o povo quer saber um pouco da tua história, Maria. O que eu achei sensacional nesse livro foi o quanto ele me ajudou a dar uma pausa e olhar para a minha história com carinho, né? Durante muito tempo, eu vi aqueles fracassos, aqueles erros, aqueles anos do começo que eram muito difíceis e só conseguia ver isso como uma coisa horrorosa. Quando eu parei para ver... Gente, ano que vem eu estou com 50 anos. Quando eu parei para ver a minha história, eu comecei a ver beleza. Eu parei para olhar no retrovisor, falei, poxa, que coisa maneira, gente. E não é maneiro mesmo que eu errei, que eu não piscava e que eu perseverei e que, apesar de tudo, é um meio muito difícil, a gente fica muito exposto. Eu tinha muita vergonha, porque não é todo mundo que nem você, né, Doc? Quando você começou em televisão, logo, você foi bem, você já era um cara experiente, você já estava seguro, eu acho, do seu conteúdo, e rapidamente você ficou televisivo. Eu saí da faculdade e fui para uma tal de Globo News que estava estreando um canal de jornalismo. E aí, antigamente, eu só vi o lado ruim. Hoje em dia, eu acho que eu ganhei autoestima. E talvez tenha ganhado mais segurança. Porque eu era muito insegura no começo da carreira. Eu percebo que eu levava as coisas muito para o lado pessoal, sabe assim? Quando me dava uma crítica, aquilo me doía horrivelmente. Então, é aquela história que eu pedi várias vezes demissão. E a Alice Maria, graças a Deus por ela, das pessoas que eu mais amo no mundo, falava, não, que demissão, vai dormir, volta segunda. Sabe aquela coisa? Passa um fim de semana. Eu pedia muito para sair do vídeo. Eu falei, poxa, Alice, eu entrei aqui para ser editora de economia. Você me põe... Eu tinha vergonha das minhas amigas, Doc. Eu era muito novinha. E aí, para a gente ter, assim, credibilidade, botava uma maquiagem forte na gente para a gente parecer mais velho. Hoje em dia, tudo que eu quero é parecer mais jovem. E aí, botavam aquela maquiagem de gueixo, uma coisa branca. Eu me achava meio ridícula. Eu não me entendi. Eu não conseguia me identificar com aquela apresentadora que estava ali. Até porque, e aí é bom dizer, primeiro ponto, o que a Alice Maria falava para mim? Está vindo uma televisão que não é essa que nós estamos acostumados na TV Globo, que é só ler o TP e apresentar. É outra coisa. Só que a gente não sabia que outra coisa era aquela. Naquela época, né, as novas gerações não sabem disso, o jornal era um apresentador que lia as notícias no TP, lindamente, e não era o âncora, e não tinha improvise agora 15 minutos sobre esse atentado que aconteceu. Isso não existia. Então, a Alice pressentia que eu seria boa nisso. Mas até isso chegar, eu fui muito ruim no resto. Eu era ruim, Doc. Eu lia mal TP, eu piscava, ou eu não piscava, que eu ficava nervosa, ou eu piscava sem parar, eu gaguejava. Então, assim, até eu entender que realmente eu tinha vocação para um novo jornalismo que chegava aí, era assim, autoflagelação. Agora, e aí, respondendo a sua pergunta, prolixa que sou, assim, as coisas que eu tinha mais vergonha no passado, depois viraram minha assinatura. É o que hoje falam, nossa, Maria Beltrão é tão legal, ela dá aquela gargalhada, ela mexe com a mão. O que era o proibidão, à época, tipo, Deus me livre, virou
Pô, legal. Então, quando eu dei essa parada com esse livro, e eu acho que a pandemia me despertou muito a nostalgia, e não deve ter sido só comigo, que você começa a fazer um exercício, o que é fundamental na minha vida, olha que coisas importantes eu tenho. Montei minha árvore de Natal no começo de novembro, entendeu? Tipo assim, eu adoro Natal, montei 1º de novembro, montei. Então, assim, nesse exercício de nostalgia, eu fiquei muito feliz de ter resgatado uma autoestima, que eu acho que é fundamental, que não tem a ver com soberba, eu acho que tem a ver com a gente gostar da gente, né? Somos seres exclusivos, maravilhosos, irrepetíveis, entendeu? Cada um pro seu cada qual, né? E eu gosto de repetir isso, porque o que faz da gente sensacional além de quem tem fé como eu acha, além de sermos filhos de Deus, isso já é. Gosto de mim porque eu sou filho de Deus, né? Então, assim, poxa, cada um de nós tem alguma coisa a acrescentar. Aí eu comecei a fazer esse exercício. E, assim, muito bonito nesse livro, Doc, que como a gente criou 2 promoções que já acabaram da dedicatória, as pessoas que pediam dedicatória na editora acabavam escrevendo uma cartinha para mim. Chorei muito, de alegria, de emoção, com, assim, a quantidade de amor que eu recebia. Assim, ontem mesmo eu estava lendo porque até ontem eu ainda estava fazendo, né? Esse fim de semana eu aí dediquei uns 150 livros, e aí realmente não é com carinho, Maria Beltrão, é respondendo muitas vezes uma cartinha. Ah, Doc, uma coisa linda, assim, sabe? Olha, você é muito importante. Minha avó perdeu a visão, mas ela te acompanha todo dia. Minha mãe tem 92 anos, mas ela está solitária, mas está vendo o Estúdio I. Perdi minha mãe de Covid na pandemia, não pude me despedir dela, mas vocês do Estúdio I me ajudaram a sorrir. Pô, você lê um negócio desse, cara, se você não for grata a Deus e aos outros... Gente, a gente é figura pública para quê? Para a gente ter esse sonho de estar fazendo bem um serviço para o outro. Quando veio isso em forma desse amor, eu peguei uma tacinha de vinho ontem, fui lá, dedicando, chorava, parava, ria, né? Botava os santinhos dentro dos livros que me mandava assim. Nossa, uma coisa assim, e aí que a gente fala da limonada no limão, né? Esse limão da pandemia, nunca imaginei que a gente pudesse viver algo assim. Até agora acho assim, nossa, que é isso que está acontecendo? Que excepcionalidade é essa? Mas eu consegui fazer as minhas limonadas, lançar um livro, né? Falei, uau! Eu fico brincando, agora pode me chamar jornalista / escritor. Gente, é um negócio assim, extraordinário, né? Eu morro de vergonha de quem é escritor de verdade, que eu ainda não consigo me ver escritor. Eu digo assim, não, escrevi um livro, mas não sou escritor. Os meus amigos escritores, Doc, da Academia Brasileira de Letras, eu fico torcendo para eles não lerem. Torcendo para não ler. Até o Gapiev, o nosso amigo, que já escreve um bando de livros, escreve muito bem, Chechel. Eu fico assim, nossa, tomara que não leia. E leram, né? E leram e fingiram que gostaram, né? Tudo que é fingido gostar, fala sério. Mas dá uma vergonha, sabe? Assim, bem grande. Agora, bem grande. Me conta uma coisa. Você tá, quer dizer, é lógico que uma das coisas foi escrever o livro, né? Mas quem te conhece, né? E a gente acompanhou, a gente passou junto o crescimento de um outro fruto seu, que é o Estúdio I. Né? Você é o Estúdio I, né? Não tem jeito. Né? Com todas as vênias de todo mundo que tem que fazer suas férias, que eu trabalhei com um monte de gente que fez suas férias e folgas eventuais, você é o Estúdio I, não tem jeito. Né? E a gente viu o Estúdio I sair, a gente junto saiu. O Estúdio I saiu de 1 hora para 1h30, para 2 horas, para 2h30. Ou seja, né? E aquela coisa é continua extremamente natural. Qual é o segredo, Maria? Ai, não sei, eu acho que tem a ver, primeiro assim, quando o Estúdio I nasceu, meu parto foi longo, né? O parto foi longo, porque eu já pedi esse tipo de modelo há muito tempo. Quando a Globo News fez um aniversário redondo, que eu já não sei mais quantos anos ela fez, falaram, não, Maria, não dá ainda para te dar esse formato informalidade, que eu sabia que era uma coisa com que eu me identificava,
que era a minha cara, essa informalidade, um pouco mais de bom humor. E aí não me deram logo de cara, não. Primeiro me deram entre aspas, que foi lindamente feito pela Mônica Waldvogel depois. Mas o entre aspas não era um projeto meu, com a minha cara. Então, acho que um segredo foi eu ter ido sedimentando essa ideia durante muitos anos, entendendo exatamente o que eu queria e tentando convencer a direção. E a direção acabou vendo, claro, qual era o meu perfil há tanto tempo na Globo News, né, Doc? Globo News é minha segunda casa. Claro que as pessoas também, aquilo ali, a pessoa fala, não, essa mulher tem que ter um negocinho ali mais informal, mais salas de visita. Você pegou a época que o Estúdio I era uma coisa mais cultural até, mais sala de visita, e depois o Hard News se impôs, as crises começaram e acabamos virando um jornal de opinião. Mas mesmo nessa transição de uma coisa mais revista por uma coisa mais hard news, a semente, a história da conversa, do bate... E eu acho que eu tenho uma coisa positiva. Hoje eu estou me elogiando muito, né? Mas você merece, Maria. Hoje eu estou super segura. Eu acho que eu tenho uma coisa interessante de agregar, fazer a pessoa se sentir à vontade. Né? Seja na minha casa, seja a pessoa que eu encontro na rua, que vem me pedir uma foto, seja no meu programa. Eu sou sempre parecida. E aí eu acho que essa dinâmica, que as pessoas vão se sentindo à vontade, o da Pierre fala para mim, Maria, você conseguiu fazer eu me sentir à vontade, entendeu? Né? Que eu brinco que, assim, da Pierre feliz, da Pierre triste, da Pierre muito animado. Ele falou, Maria... E outro dia eu mostrei todos os meus dentes no ar, rindo, né? Então, eu acho que mesmo quando a gente fez essa transição, que você conheceu também, né, Doc? Você pegou de tudo. Você pegou desde a época do sofá, a transição para uma coisa mais de opinião, mas tinha ali um modus operandi. Primeiro que somos todos muito amigos. Eu acho que as pessoas entendem que tem carinho ali, né? Tem amor, tem verdade ali, né? Até aquele negócio assim, essas pessoas são de verdade. Até no bullying que você faz com a gente, né, Maria? É uma coisa muito triste, eu não consegui parar de fazer bullying. Mas olha só, muito triste. Se isso aqui fosse um programa de TV, a gente ia fazer aquelas coisas de, vamos ver aqui uma cena. Eu acho que a cena que marca o Estúdio I, essa coisa que você falou, não sei quantas pessoas... As pessoas não viram, aliás, porque isso não apareceu, né? Foi o vice-presidente da República perguntando se poderia continuar no programa. Isso não. Essa cena realmente... É uma cena que não foi gravada, infelizmente, eu acho. Eu acho que tem isso em algum lugar. Outro dia eu achei as 1000 fotos com ele e achei a carta que ele me escreveu também. Aquela época, José Alencar, vice-presidente da República, disse que adorava... Né? Era nosso programa de aniversário. No nosso programa de aniversário, ele disse, eu quero ir, eu adoro. Falei, o senhor vem, a produtora perguntou, o senhor vem no aniversário? Claro, só que ele estava com várias questões de saúde, inclusive com aquela bolsa do lado, que o médico falou, não, primeiro entrou lá, médico, segurança, não sei o quê, e todo mundo assim, o senhor vai ficar, sei lá, era 30 minutos que ele podia ficar? Isso de acordo com a orientação do médico dele, não é? E aí ele falou, aham. Aí lá pelas tantas começa todo o entourage, né, dando tchau, tem que sair, vice-presidente. No meu ponto, vice-presidente tem que ir embora. Eu dizia, vice-presidente, o senhor tem que ir embora. Não, mas eu não posso ficar? Aí eu dizia, pode ficar. Aí nisso entra video show, lembra, Doc? No meio, o vice-presidente lá, eu dei a mão pro vice-presidente, medo dele levar um susto com aquela invasão do video show. E eu vi o vice-presidente lá. Eu achei que aqueles seguranças, aqueles médicos, enfermeiros vão todos me matar. Mas, ao mesmo tempo, eu, anfitriã, meu convidado queria ficar. E aquilo ali era incrível para o nosso programa. Eu dizia, fica por gentileza. E assim, não, aquilo realmente... Eu demorei assim porque as pessoas não têm ideia. Assim, o nível de adrenalina, quando a gente está no ar, às vezes as pessoas perguntam coisas do Oscar, você ali não repara, não,
O meu nível de preparação e adrenalina é um negócio de uma concentração enorme. Mesmo eu fazendo essas brincadeiras todas que eu faço. Então, tem coisas que depois eu vou para casa e aí que eu falo, gente... Maria, eu sei disso. Não é? Tem essas coisas que você faz assim, depois você nem lembra que fez, né, Maria? Não, nem lembro. Meu livro, isso que é o pior. Ô, Doc, eu já falei que o dia que eu vou escrever minhas memórias, eu vou escrever minhas amnésias. Primeiro que eu esqueço metade do que aconteceu. E aí, quando acontecem coisas erradas, aí o editor-chefe do programa fala assim, Maria, o que você ia falar naquele negócio que às vezes tem que falar, aconteceu isso com áudio, a câmera não... Menino, cadê que eu lembro? Acabou 3 horas de programa, eu estou numa exaustão, e tem muita coisa efeito delay que horas depois eu falo, gente, o vice-presidente ficou lá horas, eu dei a mão para ele, o video show invadiu. É como se eu estivesse vendo um filme da qual eu fiz parte, mas enquanto protagonista eu não reparei nada. Não, essa e outras histórias, né? Deixa eu aqui exaltar alguns fãs que estão entrando aqui que eu já conheço. A Raine, aí fizeram para mim uma central de fãs sensacional. Como é que é, Nossa. gente? Eu sempre erro o nome. Eu acho que é Central Maria B. Aí, ó, Isso. chegou. Central Maria B, rindo a beça, porque já esqueci de novo o nome dessa. Por exemplo, todo dia eu falo com as meninas da Central, elas me ajudam em um montão de coisa. Eu escrevo no... Ó, a Milena Dias faz parte da Central. Agradeço a todos que estão entrando. Silvia Souza, Olinda Sampaio, minha querida Marcela Calirô, minha sobrinha que eu ganhei, sobrinha do meu marido, César. Obrigada aí a todos, né? Porque é tão legal, né? Juliane, Dulce Márcia. É tão legal essas pessoas que começam a fazer parte na nossa vida. A Central Maria B são Anas Luísas, que agora eu já sei diferenciar uma Ana Luísa da outra. Uma é muito fã da Pelágio, a outra é muito fã da Ana Flor. Mas já sei a carinha de cada uma delas. E eu já briguei com elas, falei, como assim? Tem que ser só a minha fã, e não daí que eu sou a melhor amiga da Pelágio. Você não tem essa coisa de ser pouco ciumenta, não existe. Não, gente. Não, ninguém sabe disso. disso. Que trabalha na Globo Maria é ser ciumento com os amigos. Eu sou. Mas são umas queridas, é uma alegria. Ó, Natal te ama, diz a Fafá. Amo o Natal, gente. Saudade de ir para Natal. Nas dunas. Vai falar assim, com emoção, né? Pega aquele bugre, com emoção ou sem emoção? Eu sempre falo, sem emoção, não adianta nada, vai com toda emoção. E é uma delícia. Não tem graça, né, gente? Claro. Mas eu fiz que eu quero sem emoção, ninguém acredita. Não. E me conta uma outra coisa, Maria. Essa coisa de acompanhar os fãs, a gente teve algumas experiências de poder levar fãs ou telespectadores para dentro do Estúdio I, né? Como é que foi como é que tá essa relação? Agora não, né? Mas sabe o que eu acho sensacional? Assim, eu tenho mania de falar assim, agora eu vou dizer a verdade, né? Como se tudo que eu tivesse dito até agora não fosse. Não, agora é verdade. Sabe o que eu acho sensacional? Assim, nós, e até hoje, eu tenho os meus ídolos. Eu tenho esse olhar. E quando eu era novinha, né? Isso eu falo no meu livro, eu tinha meus ídolos jornalistas, né? Uma Fátima, Renato Machado, a Sandra Moreira, né? Essa turma de notáveis, que depois todos viraram meus colegas. A Mônica, e assim, eu estava na faculdade, Angela Lindenberg. Então, eu lembro que a Angela Lindenberg, ela não estava nem mais no vídeo, era a nossa chefe, quando eu entrei ali, crua, na Globo News, e eu ficava olhando para a cara dela, porque aquilo ali era um ídolo na minha frente. Né? Então, assim, era uma emoção. E eu entendo que emoção é essa. Aí eu acho muito louco, né? As pessoas, né? Falam assim, nossa, eu estou conhecendo a Maria Beltrão, eu acho muito louco. Eu acho louco mesmo, né? E o que é mais louco ainda, esse olhar de fã, que eu falo, nossa, que emocionante, né? Essas pessoas gostam pra caramba de mim. Pô, estão emocionados de me conhecerem, entendeu? E assim, mais louco ainda é quando você tem um ídolo, um super ídolo que é teu fã. Aí a cabeça funde, tá entendendo? Você fala assim, não é possível. Então, isso tem uma beleza e eu nunca vou esquecer a beleza que é isso.
Porque eu sei o que é ter um ídolo, uma pessoa que você admira. Eu sei o que é isso. Eu sei o que você ter vontade de chegar para uma pessoa e falar assim, nossa, eu te adoro, sabe? Assim, eu lembro um pouquinho. Essa coisa do jornalismo, né? Que eu acabei entrando nessa história, meio de lado, mas entrando nessa história. Mas né? Você virou o jornalista. Essa coisa, é justamente isso. Essa coisa de olhar para pessoas que você fala assim, gente, peraí, essa pessoa quer falar comigo? Como assim? Como assim? Sensacional isso. Como eu lembro assim? no dia que eu falei, Doc, a Renata Vasconcelos é sua fã. E você falou, a Renata Vasconcelos é sensacional. Cara, é a Renata Vasconcelos. Pô, é sensacional isso. É muito legal. Não tem como dizer que não é legal. Nessa época eu não estava lá embaixo, não estava lá na Globo ainda. Não, você ainda não estava na Globo. Você só estava na Globo News. Aquele começo. Isso é muito interessante, porque o Estúdio I me trouxe umas lembranças, tem umas lembranças fantásticas. Além da convivência com vocês, que era a melhor parte, né? Eu pude ver pessoas, tipo assim, a gente ouviu o Celso Blues Boy tocar pra gente. Vários shows particulares, né? Aqueles pocket shows que a gente tinha lá, era uma coisa muito louca aquilo. Eu falei assim, cara, o cara tá aqui. A Paula Toller foi em 2 aniversários. Gilberto Gil cantou na estreia. Para nós! Sozinho. João Ubaldo Ribeiro, um dos maiores escritores que eu amava, João Ubaldo, sentou naquela poltrona do Estúdio I com aquela sandália dele de couro. Gente, isso é um negócio... Por isso que eu estou dizendo, eu disse assim, sempre, né, leitora de João Ubaldo, tá entendendo? De Nejar, Carlos Nejar, e essas pessoas foram entrevistadas pela gente. Eu acho isso, assim, louco. Né? Então, não dá para você... Aí as pessoas falam, Maria, você não sabe o que isso significa para mim. Eu acho lindo isso. Porque eu sei o que é admirar uma pessoa. Eu só acho engraçado eu ser o ídolo. Ser admirado por alguém. Aí eu falo, gente, sensacional, entendeu? Essa doideira, né? Tantos shows, tantas coisas aconteceram no Estúdio E, tantas coisas fantásticas, assim. Nossa, tem 1 bilhão de cantores, de músicos de primeira grandeza, violoncelista. É uma loucura. É uma loucura. O programa, o Estúdio I é uma marca histórica da Globo News, não tem a dúvida. Eu acho que... E aquela que eu falei desde o início, o Estúdio I é você. Desculpem desculpem os outros e desculpem as outras apresentadoras que fazem suas folgas. Adoro trabalhar com elas, porém, todavia... Eu acho que as pessoas já identificam comigo, porque eu estou lá realmente desde o começo e imprimi uma certa marca. Por exemplo, a Cecília Flecha, ela tem muito o meu jeito. Muito o meu jeito. É engraçado isso, né? E assim, cada uma dessas apresentadoras extraordinárias, elas vão imprimir o jeito delas ao Estúdio E. Mas, claro, que tem uma pessoa que identifica o programa comigo, porque, gente, eu tô lá todo dia, sei lá, 11 anos. Quantos anos tem o Estúdio? Eu não lembro. Mas, assim, 11 anos. Para 12, Então, assim, não tem como, né? E uma coisa que eu procuro muito, que até tem a apresentadora da Globo, amigas minhas, que fala assim, pô, Maria, às vezes eu vou tentar dar uma de Maria Beltrão e falo assim, não, olha, calma, Maria Beltrão é fora da casinha, mas as pessoas já sabem. Não pode falar isso aqui. Algumas amigas me pô, eu falei um negócio que você sempre fala, levei a mão bronca. Maria, eu já tenho aquela forma assim, Maria Beltrão tem características. Não é muito normal, não. Mas aí, sabe assim, aquele neném que a pessoa fala, tadinha, Maria Beltrão pode... Então, tem um negócio assim também. Tem umas coisas que as pessoas falam assim, só a Maria. O outro dia o Bonner falou o seguinte, olha, gente, não, vieram me contar, eu não assisti, não. Vieram me contar, ele falou assim, não, gente, vocês têm que entender que um produto com o peso do Jornal Nacional, quem sentar ali tem o peso do Jornal Nacional na frente. Você acaba imprimindo ali aquele Jornal Nacional, não tem muito como mudar. Né? Pode ser eu, tem outro. Ele falou, não, só a Maria Beltrão que se fosse lá, talvez destruísse tudo, mas aí não pode. Aí ele falou, não, mas aí, como quem diz? Aí cuidado, né? Maria Beltrão que tropeça em cenário virtual.
uma transgressão um pouco radical. Ele falou, não, aí, não, tudo bem, tipo assim, eu sou sempre aquela exceção, sabe? Aí eu falei pro Boni, pô, já soube que você tá falando bem de mim. Tá me chamando para trabalhar no JR. Só a Maria Beltrão deve dizer assim, dodóizinha. Mas ia ser, olha, ia ser uma coisa que todo mundo ia querer ver. Imagina! Outro dia eu falei, Trigueiro, pelo amor de Deus, você caminhou no estúdio em direção ao telão do Jornal Nacional. Acho que eu morri ali na hora. Eu acho que, olha, eu já não ia ficar em pé. Eu ia dizer, eu lamento muitíssimo, eu estou pregada nesta cadeira e não vou levantar. Não imagina eu tropeçando, Doc. Hoje o meu ponto parecia que estava em câmera lenta. Mas no estúdio isso, as pessoas já falam, normal, o ponto vai, faz acrobacia, eu pego no ar, derrubo álcool em gel. Isso aí, ninguém nem pisca quando eu faço isso no estúdio I. Agora imagina, ponto voador no jornal. Imagina. Eu acho que eu ia falar, sinto muito, uma boa noite para você. 5 minutos do jornal. Uma boa noite para você e até amanhã. Ótima noite. Grande prazer. Tem a menor condição. Imagina! Por isso que eu digo, o Estúdio I já é assim, Maria fez uma casinha, que ela faz as coisinhas ali, ninguém nem pisca. Hoje em dia não é notícia. Se é outro apresentador, o ponto voa. Outro dia, eu sem querer puxei o fio do coisa, a minha roupa veio parar aqui. Entendeu? Tudo errado. Não tem problema, as pessoas já falam, tá? Ninguém... Então, assim, tem muito isso a ver. Quando você fala assim, eu estudei a cara da Maria, porque lá já virou o grupinho de confiança em que essas coisas podem acontecer naturalmente. Imagina, eu ia ter um filho pela orelha, não tem a menor condição. Não tem, mas realmente não tem a menor condição. Não, ia me dar vontade de rir. As pessoas não sabem. Pode até imaginar. Mas a gente ali combinava. Se acontecer alguma coisa, a Maria parar de falar, a gente continua falando. Continue falando como se nada houvesse. Não, e claro, que assim, já engasguei 1000 vezes, e agora eu tenho muito medo de engasgar, que às vezes eu engasgo com a saliva, né? Porque tem essa coisa do coronavírus, né? Se a gente tosse, isso passa a ter um peso, as pessoas estão meio que enlouquecendo, né? Você vê notícia, pessoa tossiu, o outro bateu no cara que tossiu. Gente, eu acho que eu sublimei isso, que na pandemia, que volta e meia, eu bebo muita água, você sabe, né? Café, água. Volta e meia eu engasgava, tinha acesso de tosse. Eu fico pensando, né? Já sei qual é o protocolo e tal, mas é um horror. Outro dia na missa eu tive um ataque de tosse. Eu falei, não acredito que eu tô tendo um ataque de tosse na missa, sabe assim? Tipo assim, aí eu saí da igreja, porque eu falei, cara, hoje em dia a gente não pode, tudo é muito. As pessoas estão com os nervos, né, Doc? A flor da pele. Então, assim, um nervoso, as pessoas estão num desespero, ó. Eu tô linda. Elisa, o seguinte, Elisa, sua mulher está falando comigo, dá licença, por favor, Luiz Fernando. Elisa, eu botei um ossinho aqui para jogo, para parecer mais magra, com colar. Me achou magra? Adorei. Botei uma roupinha que dá um tchá-tchá-tchá. A Elisa é uma baita jornalista, mulher do Doc. Gosto muito dela, sabe tudo de televisão e mais um pouco, né, Doc? Eu acho que o Doc ficou televisivo por causa de Elisa. Eu defendo essa tese. Quem criou o monstro foi ela. Perguntaram aqui uma coisa interessante. Perguntaram assim, qual foi a situação mais engraçada que aconteceu no Estúdio I, Maria, com a gente? Cara, não sei dizer. Eu tenho uma. Fala. Aquela histórica, né, Maria? Qual? O doutor Fernando bota um paletó e gravata e vai para o Estúdio I. Primeira vez. Eu parecia um picolé, né? Tava assim, ó, duro. Aí a Maria combinou tudo. Olha, você vai falar sobre, sei lá, o que nem lembro o que era o assunto médico. Foi horrível. Aí, muito bem, começou o jornal, entrou uma matéria, né? O repórter falou, a Maria falou. Maria vira para mim e fala assim, gente, primeira pergunta que Maria Beltrão me fez, isso é inesquecível. Eu nunca tinha sentado naquela cadeira na TV. Ela vira e fala assim, Doc, doutor Luiz Fernando, o que o senhor acha da política Buy American do Obama com relação ao aço? Mas isso aí,
Mas isso aí é o tipo da situação seguinte: caiu o correspondente, caiu o comentarista, caiu não sei o que é, e coitado, sobrou para você mesmo. Falaram, enrola com o aço. Olhei bem para aquele médico, que nada tinha a ver com isso. Falou, mas se vira, malandro. Mas aí é aquela história, né? Eu tão boa anfitriã, né? Tão boa anfitriã. Não, e o pessoal desesperado. Depois eu fiquei sabendo, né? O pessoal na sala de controle, que chama de suíte, é desesperado. O que Maria tem contra esse cara? Porque ela odeia ele. Mas, veja bem, olha só. O Doc, pelo pouco que a gente conversou, ele já era um cara que falava de política internacional, entendia pra caramba de Estados Unidos. A gente tem um feeling contra isso também, né? A gente tem um feeling. Mas aquele dia foi um horror. Eu fiz isso com 2 pessoas na vida. Assim, da pessoa falar, o que está acontecendo? Com você e um dia com a Maria Prata também, que ela entrou, sentou para falar de uma coisa, que ela gritaria no ponto, caiu isso, caiu aquilo, não sei o que, tá. Ele respondeu, Bianca. O Doc respondeu. Eu respondi. Eu lembro que eu falei assim, até hoje eu lembro assim, olha, esse negócio de aço não tem nacionalidade, porque, afinal de contas, a maior indústria de aço do mundo é indiana, que é a ArcelorMittal, e a Gerdau é brasileira e tem usina no Canadá. Agora, imagina se eu ia saber que a maior indústria de aço... Se me fizessem a pergunta que eu lhe fiz, eu ia fazer assim para fingir que a televisão frisou. Isso é que nem a história do goleiro, né? O goleiro pegou a bola, dá 3 kicks e chuta para frente, cara. Pô, não tem nada a ver com isso, não! Pá! Que isso, gente? Mas é. Mas eu digo, né? A pessoa que senta, principalmente hoje em dia, na cadeira de comentarista do Estúdio I, né? A Miriam Leitão falou, Maria, quando eu chego... Miriam Leitão, que é um gênio. Maria, quando eu chego no Estúdio I, a impressão que eu tenho é que eu vou fazer uma prova que pode cair qualquer assunto e eu tenho que arrumar um jeito de tirar 10. Porque realmente, a pessoa que senta ali para ser comentarista daquele programa, agora com 3 horas, são 30 assuntos diferentes, do eclipse total a Deus me livre. Então, assim, realmente, a pessoa tem que ter um leque de cultura, de estofo, que é uma coisa maluca, gente. É uma coisa maluca. Quando eu vou vendo os assuntos do jornal, quando dá tempo de eu me preparar, porque, assim, hoje em dia não adianta. Eu entrego metade do jornal para Deus. Porque mesmo eu acordando 8 da manhã, lendo tudo, conversando com o comentarista, com o correspondente, vendo todos os assuntos, lendo todos os jornais, eu vou chegar até a metade dos assuntos do jornal. Tem uma hora... E, assim, é o que eu digo. Vocês viram o eclipse total hoje? Foi sensacional, hein? Umbra e penumbra. Eu gosto das minhas aulas, né? Eu fiz a aula de eclipse total, entendeu? Aqui está o Sol, aqui está a Lua. Mas, assim, tem uma coisa que eu digo assim, depois de 3 da tarde, eu já começo a falar mais... De 1 às 3 vai indo. Quando dá 3... eu viro abóbora. O que isso significa? Até na pergunta, eu já começo a fazer pergunta meio sem pé nem cabeça. Eu digo, Marcelo, já não estou falando nada com ele. Não, ficou claro, Maria. Já não sei direito. É um cansaço que bate. Mas sai no automático e vai lembrar depois mesmo, porque não tem jeito. Eu acho que as pessoas não reparam tanto. Eu já começo a ficar com vergonha. A partir de 3 da tarde, eu falo, meu Deus do céu. E quando vem um assunto assim... denso, depois de 3 da tarde. Eu digo, meu Deus. Hoje mesmo, eu fui entrevistar o Carlos Afonso sobre 5G, que ele é ótimo, né? E ele já sabe que eu sou leiga mesmo em assuntos tecnológicos. Claro que eu sou preparada para fazer perguntas e claro que eu me informo sobre China, Estados Unidos, 5G, óbvio. Dito isso, depois de 3 da tarde, eu falei, gente, olhei para a cara do Trigueiro, Marcelo Lins, falei, eu vou fazer uma pergunta a geral. E depois vocês fazem perguntas inteligentes, porque eu não tenho a menor capacidade mais para parecer inteligente hora dessa. Porque a quantidade de improviso é que as pessoas às vezes não têm ideia, né, Doc? Não. E assim, eu estou aqui preparada para chamar São Paulo. Alguém fala, não chama São Paulo, enrola esse assunto, Maria. 1 minuto, não sei o quê. Agora chama. Caiu Fabiano Andrade. Natuza não está pronta. Chama o Valdo. É um negócio que aí chega uma hora eu pico. Sabe, bonequinha?
E aí aquela história, quem está do outro lado estava no sofá, ó, depois de um tempo na bancada, a Maria vira e fala assim, olha, eu vou passar para você, viu? Tipo assim, ó. Aí depois eu já avisava. Dá teu jeito. Não, agora sabe o que eu faço? Aí falaram, Maria, você está ficando preguiçosa. Agora é o famoso... É porque, como eu centralizo, isso que as pessoas falam, brinco, né? Maria manda em todo mundo e atropela. Eu tenho que ter cuidado para não atropelar o outro, porque o atropelo é que só eu tenho ponto. E a pessoa fala, tem que chamar o comercial, porque a gente tem horário. É difícil explicar para o telespectador. A gente tem horário até para chamar o comercial. Porque o anunciante, ele reserva um horário. Então, você tem horário para... Mas isso não está com o comentarista, está comigo. Então, e aí eu começo a cuidar. Agora eu tô com uma mania, Doc, que dizem, Maria, você tá ficando preguiçosa, que é o pega direto. Por exemplo, tá lá o repórter falando. Aí eu viro, Quedinho, pega direto, ou seja, não tem que passar por mim. Toma. Eu não tenho que fazer lá, pega direto. Aí hoje com o Trigueiro também, eu falei, o Trigueiro falou, não, é importante falar esse negócio da violência. Eu falei, então pega direto, para que vai ser? Passar por mim, para eu falar uma coisa, e para eu falar... Pega direto. Eu falo, Maria, você está ficando viciada no pega direto. Que é tipo assim, posso passar para você? Tem uma outra história que as pessoas não sabem, que é o seguinte. Maria Beltrão tinha um código com os comentaristas, justamente porque só ela sabe o horário. Né? Ela sabia que a gente sabia que eventualmente ia ter que parar de falar em algum momento. Mas a gente não sabia que horas era isso. Então, ela combinou com todos os comentaristas de vários... Já foi isso, né? Não, era assim. Aquele primeiro que se passava no teclado, assim, dizia, olha, tá na hora. É assim. Aí, sabe o que ela faz? Num domingo, quer dizer, não foi no domingo, mas um dia você abre o jornal em casa, domingo, Maria Beltrão contando os códigos. Conta os códigos, aí todo mundo passou a prestar atenção no código. Deu uma entrevista para a revista da TV, contando que tinha código por comentarista. Acabou com a gente, né, cara? Não, mas assim, é uma gravação, porque era uma gravação. Hoje em dia, como não tem tantos comentaristas por causa da pandemia na bancada, e os que estão no telão têm ponto, dá para o Caruso falar, olha, atenção, 5 minutos, não sei o que, é diferente. Mas antigamente era assim, isso aqui era encerra com calma, ou seja, acaba o seu raciocínio, você tem... Isso aqui... E às vezes aparecia, e eu fazia assim, né? Isso aqui era encerrar com calma, você ainda tem uns 20 minutos, 20 segundos. Aí tinha o e ferrou. Tipo assim, eu tenho que chamar. Isso aqui, assim, encerra bem rápido, que há um motivo. Ou porque eu tinha que chamar uma notícia exclusiva, ou porque eu tinha. Porque isso. O comentarista não tem como saber. Se o editor-chefe falar no ouvido do comentarista, o comentarista vai parar. E é muito engraçado que o Otávio Guedes, depois desse tempo todo, até hoje não aprendeu, né? Então, eu posso fazer assim, com calma para ele para na hora. Assim, ó, tum. E se o Caruso fala ok para ele, ele para na hora. Ele fala, então, o que eu acho... Desliga. Ele desliga. Aí eu começo a chorar de rir, eu passo mal. Ele não, porque o Caruso falou ok para mim aqui. Eu falei, mas o ok não quer dizer não deixa a frase sem predicado. Não é? Mas é porque essa coisa, e tem essa coisa do tempo, né? Que quando eu faço rádio há 20 anos. Quando eu comecei na rádio, era 1 minuto e meio. E quando eu comecei, eu achava assim, cara, 1 minuto e meio é muito pouco tempo. Não, é tempo, é uma eternidade. Como é que eu vou explicar alguma coisa técnica em 1 minuto e meio? Fui aprendendo na marra. Quando você vai para a televisão, 1 minuto e meio é uma eternidade. Eternidade. Não tem ideia. Dá para falar demais em 1 minuto e meio. Tanto que, assim, de vez em quando eu chego e falo assim para o Daniel, desculpa, a Miriam falou não sei o quê, nananã, assunto assim, do mais difícil. Faz 30 segundos, ele já aprendeu. Mas eu, por exemplo, eu brinco, né? Porque eu e o Caruso, a gente brinca o tempo inteiro, porque a gente se ama, editor-chefe e eu, né? Aí ele fala, e eu faço de propósito, eu já tenho um relógio na minha cabeça. Se ele fala, Maria, eu preciso que você enrole 1 minuto, eu sei intuitivamente o que é 1 minuto. Eu quero um resumo, ele fala assim, olha, eu quero um resumo do Maia falando lá em entrevista coletiva. Eu preciso de um resumo de 1 minuto, mas não pode ser mais de 1 minuto, que você depois tem que chamar o repórter, que vai sair correndo e vai entrar. Eu sei o que é 1 minuto.
Eu sei, intuitivamente. E é coisa dessa. Não, é uma enormidade. Outro dia, uma vez eu fui, há 2 anos atrás, antes da pandemia, claro. Eu fui a São Paulo e fui ao estúdio da rádio, que é uma coisa que eu nunca vou, né? Faço pela internet agora. É ao vivo, mas pela internet. Aí o Milton Jung falou assim, você tem 30 segundos. Eu falei, tudo isso? Ele olhou pra minha cara e falou assim, tá tirando onda? Eu falei assim, pô, não, cara, 30 segundos é tempo pra caramba, cara. Dá para fazer os 30 segundos. Tanto assim, as pessoas ficam assustadas, né? O da PF, a primeira vez que ele foi no estúdio, eu não sei se você teve essa sensação comigo. Acho que uma coisa muito assustadora para quem não é de televisão e senta do meu lado, que a pessoa entende, passa a entender quantas coisas eu faço ao mesmo tempo, no sentido assim, por exemplo, de ter aquela vinheta, tá aí, então entra. E tem uma vinhetinha aqui de 5 segundos. Aí fazia assim, e volta para mim. Nessa de 5 segundos que tapa o meu microfone, eu falo 6 coisas, Caruso. Não entrou GC, não sei o que. Aí volta eu. Boa tarde. Então as pessoas falam, não é possível que essa mulher maluca da PF a primeira vez falou assim, que é isso? Que é isso? Ele nem conseguia entender quando o microfone estava ligado, mas assim, e depois todos, hoje o da PF já entendeu tudo e mais um pouco. Mas né, Doc, é outro mundo. Quem vai assistir, eu lembro quando vieram fãs, você falou de fãs, falaram assim, gente, eu não sabia que era assim, porque o cara está falando aqui, a gente está combinando outra coisa aqui, eu já estou pensando no próximo, eu falo, Doc, vai com você, 30 segundos. Não. É uma maratona, né? É uma ginástica, né? É uma ginástica. É uma coisa que eu vou te dizer, era aquilo que você perguntou no início, né? Quando eu casei com a Elisa, eu comecei a conviver com esse mundo e o pessoal falou assim, olha, toma cuidado, hein? Toma cuidado, porque isso é pior do que cachaça e outras coisas. Não é. Uma adrenalina é um vício. A gente... eu adoro televisão, eu acho sensacional. Agora, realmente, e é uma adrenalina que você vai se acostumar, não há dúvida. Tanto que eu sou a mulher do ao vivo, né? Fala assim, Maria, agora grava aqui uma mensagem. Vou gravar 5 vezes. Agora você vai falar, Maria, você está ao vivo. Aí sai. Rapidamente vem a profissional, sabendo o que quer falar, sem o menor problema, porque tem uma adrenalina. E por isso que quando acaba o jornal, eu dou aquela pifa. Uma coisa que me acontece muito, eu esqueço que outro dia mesmo, eu esqueço que eu combinei com o pessoal de promoção para gravar um texto bonito para os funcionários da TV Globo. Doc, acabou o jornal, eu pifo, eu desligo. Aí entra aquela pessoa, Maria, você pode gravar esse texto rapidinho? Eu erro 500 vezes. Porque eu já relaxei. E aí relaxou, menino, o negócio desanda. Olha, a Isabela está aí, a querida Bela Fagundes, que é uma graça. Eu tenho umas fãzinhas tão jovens, eu fico tão feliz, Doc, que é uma nova geração que gosta de jornalismo. E a gente está numa época muito dura, muito de briga, né? Eu digo que não é fácil ser jornalista hoje em dia. E eu gosto tanto dessas meninas jovens, esse pessoal, essa galera jovem, sabe, que quer fazer jornalismo, gosta de jornalista. Puxa, eu acho muito legal. Olha, Raquel Pinheiros, adoro você, a Raine, sempre com a gente. Pô, muito carinho. Voltando a falar do livro, assim, eu acho que o livro, por exemplo, eu sempre tive muito carinho dos fãs. E eu sempre fui muito próxima aos fãs. Porque quando eu falo, tá aí, então entra, a pessoa que assiste ao Estúdio I já tem uma intimidade. Olha, eu vou entrar no Estúdio I. E com esse livro, deixa eu mostrar a capa do livro para fazer propaganda. Oi? E com esse livro, na verdade, eu estou falando, tá aí, então entra na minha casa. Eu acho que foi um degrau a mais na relação com os fãs, de quem gosta de mim. E como eles me mandaram carta, eu comecei... Cadê meus editores? Eu não sei se vocês estão aí. Eu recebi 1000 cartas. 1000 cartas. Então, eu passei a entender o que o fã gosta, o que eles têm em comum, o que dá alegria, né? Quando pega pesado. É muito legal, gente. Eu estou super feliz. Obrigado, Vinícius, por ter gostado do livro. Agora eu quero aproveitar aqui também. Tá certo que a galera aqui a Maria está me dando de 30 a 0, mas
tem uma turma que me acompanha sempre aqui que eu tenho que falar. Tem que falar do Eugênio, do Maurício, da Margot. Mariana, minha filha está aqui, já entrou também. Ah, Mariana entrou? Mariana entrou, está aqui embaixo. Acabou de falar para você aqui, ó. Beijo, Mariana! É que agora Mariana casou, Maria. Mariana mudou de nome. Mariana agora tem sobrenome Aguiar, porque é uma senhora casada já. Querido, eu sou Maria Coelho, tá? Sou casada com o senhor Luciano Saldanha Coelho. As pessoas ligam aqui para casa. Maria Coelho, eu já sei que é para vender alguma coisa. Maria Coelho, tá? Eu sou senhora Coelho, com muita honra. Por isso você não Mariana, achou que a Mariana mudou. A Mariana era novinha, Doc. Não pode ser casada, eu não quero. A Mariana era novinha. Outro dia, ontem de manhã, ela era uma adolescente que foi nos visitar. Exatamente. Como ela ouça. Ah, Flávio Venturini está aqui. Gente, Flávio Venturini. Máquina de livros. Amo muito. Ó, Máquina de Livros. Meus editores entraram. Também está aí. Luciano que está me avisando aqui, porque eu não enxergo nada. A Máquina de Livros está aqui, é verdade. Meus editores. Máquina de Livros, se eu estiver falando alguma besteira sobre o livro, fala. Oi? Quem sabe eles tomam coragem e publicam o livro meu. Ó, uma boa, eu super top. Eles têm o livro também do Otávio Guedes com o Daniel. É muito bom. Eles têm um livro sobre o Boechat extraordinário. Eles têm um livro, gente, imperdível. Comprem o livro sobre os bastidores do Dicionário Aurélio. Eles me deram de presente. É sensacional, saindo do forno. Sigam a Máquina de Livros, vou fazer propaganda da minha editora, né? Gente, as minhas fãs são tão legais, Doc, que elas fizeram uma promoção para sortear livros, já sorteei para fã, em que a pessoa, para participar, tinha que me seguir, tinha que seguir a editora Máquina de Livros, elas são geniais de marketing. Eu queria, ó, só para você ver uma coisa, amanhã, a Mariana, aquela menininha, vai fazer uma live com a Mila Burns para falar de pós-graduação e doutorado nos Estados Unidos. Eu quero ver, Mariana. É na conta da Mariana ou da Mila? Na conta da Mila. Amanhã no mesmo horário, né? 7 horas, hora do Brasil. Ah, não, amanhã eu vou estar numa live, 7 horas. Mentira, eu vou assistir o gravado. Depois a gente bota em algum lugar para ver no YouTube, enfim, outra coisa assim. Porque é o seguinte, a Mariana tem, eu tenho que falar, né? Porque afinal de contas, assim, aquele pouco orgulho, né? Claro. A Mariana não só se formou em 2 faculdades na PUC, né? Como depois disso resolveu fazer direito nos Estados Unidos, né? Gente, que chato, para. Estudou, foi aprovada para Emory, em Atlanta, fez o curso de direito, ela é uma Juris Doctor agora, né? E está trabalhando numa grande firma de advocacia nos Estados Unidos. Aquela criancinha, Maria. Eu acho um abuso, eu acho até falta de educação, Mariana. Quer dizer que, então, amanhã, a live da Mariana, na conta da Mila Burns, é sobre pós-graduação e doutorado, mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Educação que maneiro, hein? Porque ela passou por esse perrengue, né? Passou por tudo. Como é que é para o acesso é diferente do nosso esquema? Porque são 2 faculdades, 2 carreiras nos Estados Unidos em que você... Aqui é a Mari F. Aguiar, não é? Isso, é. Ela está assim, ó, de vergonha da gente estar falando dela sem parar. Sim. Agora já era, fofa. Linda! Sempre foi inteligente, sempre foi sensível. Me lembra muito a minha filha, que é uma ela veio para passar o Natal. Chegou ontem à noite. Ah! Ela e os 2 cachorros. Ah! Que linda. E a sua família é muito linda. E o filhão, como é que tá? Filhão aquela criança está com 19 anos, Maria. Não, é uma coisa grande, alta, né? Vai fazer 20 agora em janeiro, né? Também acho uma falta de educação. Está indo para o 3º ano da faculdade aqui de business, está trabalhando nesse momento, resolveu trabalhar, virou gente grande, está ralando, agora está entrando e vai entrar agora no trabalho às 6 da tarde. Gente, 6 da meia-noite. Parabéns, hein, para a família. Puxa vida, que lindo, né? Não. E sabe que eu estou lembrando aqui agora, Maria? Estou lembrando de uma história muito engraçada. Porque eu lembro, toda vez que você fala de Globo News, de história do Globo News, eu lembro das histórias gargalhadas de você e Márcio Gomes, né?
que ficavam, sabiam quem ria Não, mais. Márcio não vale um níquel furado. Eu estava lembrando do aniversário seu com o Márcio, criancinhas e tudo mais. Mariana brincando com os filhos. Nossa Senhora, gente. Muito tempo. Não, gente, é impressionante, gente. Nossos filhos eram bebês. É E tinha impressionante o tempo. Agora, naquele aniversário, tinha uma coisa curiosa. Tinha um segredo que 2 convidados sabiam, eu e Ana Paula, e que não podíamos contar para ninguém. Que era Que o aniversário? que viria. Um aniversário seu, em 2009, que a gente teve um churrasco, todo mundo foi. Estava a Ana Paula Araújo, eu também estava, Márcio Gomes, as crianças, todos juntos. Só que já estava combinado o RJ1 e não podíamos falar. E todo mundo estava ali em volta. Nervoso! Não pode contar o segredo. Todo mundo ali, a galera conhecida, né? E não podia se falar nada, cara. Mas é. Aí guardar um segredo desse, hein? Não é mole, não. Não é mole, não. Bom, gente, tá acabando, vai cair a live daqui a pouco. Vai cair. Fechar. Maria, suas palavras de despedida para a galera. Foi um negócio fantástico. A live de fim de ano que ganhamos de presente. Olha, primeiro agradecer a você, né, Doc, pela generosidade, por querer conversar comigo. Eu te amo tanto, tenho muita saudade, gosto muito de você, da sua família, torço muito. Sei que você é um cara sempre disposto a ajudar a gente nas nossas dúvidas, que são muitas, né? Principalmente nessa questão de saúde. Agradecer a todos. Alguém me pediu um beijo, manda um beijo para mim. Deixa eu ver se dá tempo de eu mandar antes de cair essa live. Espera aí, alguém falou. Sim. Oi, Padre Bessa, sua bênção. Muito obrigada. Beijo para Mariana, sua filha, para Central MB. Foi o Web. Cadê, gente? Gente, eu perco. É o Web que me pediu beijo. Beijo para você, querido, se eu estiver falando. Dá nem para ler, Maria. Web BH. Web. Um beijo. Que Deus abençoe todos vocês, todos que estão nos acompanhando, que seja um Natal lindo, que 2021 seja melhor e que tomara que essa live tenha passado um pouco de alegria e esperança, que eu acho que a gente está precisando demais da conta. E foi um prazer falar com você, Doc. Beijo na Elisa, beijo nas crianças. Beijo nas crianças. Da sua também, Maria. Um abraço para o Luciano. Obrigado por você ter aceito. Vem aqui, amor, dar um tchauzinho. Deixa o Luciano dar um tchauzinho. Grande Doc! E aí, cara? Tudo bem? Estou aqui acompanhando vocês, hein? Parabéns! Ai, Elisa! Linda! Beijão para vocês! Do telefone. Gente, vamos agora, todos que estão assistindo, tira foto, a gente vai fazer cara bonita. Anda lá, se já. De novo. Tira foto pra gente. Pô, Elisa! Elisa não sabe brincar. Eu não sou mais amiga dela. Vai ser bem. Vergonha. Te amo, Elisa. Obrigada, Doc. Tchau, gente. Beijos. Beijo do Doc. Obrigado, galera, por ter acompanhado até agora. Muito obrigada, gente. Central é Maria B. Beijos.